A gente lembra que o cadastro positivo ele não é uma novidade, é um cadastro que existe desde 2011 e ele foi criado para ser uma espécie de lista de bons pagadores, né? Assim como existe aquela lista suja do comércio, é uma lista para registrar quem é um bom pagador, quem paga as contas em dia. Só que nesses 8 anos de funcionamento do cadastro positivo, ele reuniu cerca de 10 milhões de brasileiros. Então, a ideia qual é? Esse projeto ele quer atrair mais pessoas para o cadastro positivo. E aí, ele faz uma mudança. Que mudança é essa? Hoje, está no cadastro positivo quem pede para ser incluído. E esse projeto ele diz o contrário, ele muda a lógica dele. Ele diz o seguinte, todos os brasileiros serão incluídos e quem não quiser fazer parte do cadastro positivo vai ter que pedir para sair. Olha, essa proposta era tão polêmica que ela foi votada, ela teve o texto principal aprovado em maio do ano passado e só agora os destaques foram aprovados e foram concluídos, né? Então foram 10 pedidos de mudança nesse texto, que gerou muito debate aqui no plenário da Câmara, não só hoje, como ontem também. E, enfim, ele traz diversas mudanças. Ele também amplia o cadastro positivo. Como é que ele amplia? O cadastro positivo ele passa a ser um grande banco de informações financeiras dos brasileiros. E considerando aí todo o histórico de pagamento, de boleto, de cartão de crédito, de empréstimo, de contas pagas como água e luz, também permite que sejam consideradas as informações financeiras de parentes de primeiro grau e dependentes econômicos. Depois, com todo esse histórico de pagamento, aí vai ser gerada uma nota para cada brasileiro. E essa nota de crédito que vai ser considerada na hora de quando a pessoa vai comprar um carro, por exemplo, financiado, uma casa financiada ou pedir um empréstimo. Enfim, um dos deputados que a princípio tentou derrubar até a proposta e depois tentou modificar a proposta foi o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado, por que vocês foram tão críticos a essa proposta? Bom, em primeiro lugar, porque a lei do cadastro positivo ela já existe e não é obrigatória a participação de cada um de nós, cidadãos e cidadãs. O que nós precisamos é ter um cadastro que as pessoas entrem quando acharem que é importante entrar. Dessa forma como está sendo feita, além de você permitir que as informações que são sigilosas sejam vendidas e vão ser vendidas para vários bancos de dados, você ainda vai colocar milhões de brasileiros excluídos do crédito nos bancos. Por quê? Porque ninguém vai emprestar para pessoas que estão devendo IPTU, que estão devendo IPVA, que estão devendo uma conta de água, uma conta de luz. E nós estamos hoje com 13 milhões de desempregados no Brasil. E essas pessoas não têm dinheiro para pagar muitas vezes as suas contas normais. Além disso, nós já sabemos que tem 60 milhões de pessoas inadimplentes. Então esse cadastro, dessa forma, ele vai excluir milhões de brasileiros do crédito e vai inclusive dificultar a retomada da economia brasileira, porque essas pessoas não vão poder comprar. Então o que nós precisamos nesse momento é rever as dívidas de cada um, certo? Renegociar, permitir que essas dívidas sejam renegociadas e num momento onde haja emprego, onde a situação esteja mais estabilizada, aí sim se pode discutir um tipo de cadastro da forma que foi aprovado aqui. Tá certo, muito obrigada, boa noite, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. E agora eu vou falar com um dos deputados que defendeu a proposta da forma como ela estava, criando assim essa automatização da inclusão do nome dos brasileiros nesse cadastro positivo. Ele é o Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Boa noite, deputado. Por que o Partido Novo defendia que era importante ter esse cadastro positivo e com todas essas mudanças aí que vieram com esse projeto de lei? Boa noite. Foi um grande avanço para o governo brasileiro, para o parlamento, aprovar o cadastro positivo. Foi uma surpresa para nós ter tanto debate, porque o cadastro negativo eles são favoráveis. Eles sempre defendem a esquerda, o mal pagador, aquele que não cumpre suas obrigações. O que nós queremos é falar bem das pessoas de bem. Não vejo problema nenhum que isso seja divulgado. Pelo contrário, a gente vai conseguir que o sistema bancário e até as pessoas particulares saibam quem são os bons pagadores, quem são as pessoas de bem que a gente e os bancos vão fornecer o crédito. Isso é muito importante para aquecer a economia. A gente ensina para as crianças
por mesada que o dinheiro só dá para fazer uma coisa ou outra. A partir do momento que você empresta um dinheiro para um mal pagador e ele não paga, aquele dinheiro não serve para emprestar para um bom pagador. Então a gente precisa que os bons pagadores, aquela pessoa que quer montar uma barraca de cachorro-quente, tenha o crédito e não fique com o dinheiro com a pessoa que pagou mal ou que não pagou. Também a gente precisa para aquela pessoa que quer estudar, para comprar uma casa. E mais importante que isso, com um juro mais baixo. Porque a partir do momento que a gente aprovar um cadastro positivo e a gente saber quem são o rol das pessoas merecedoras do crédito, mais pessoas vão pagar. Com mais pessoas pagando, o juro diminui. Com o juro baixo, mais investimento na sociedade, mais investimento no Brasil, mais arrecadação, mais emprego. Essa é uma das grandes premissas, esse cadastro positivo é uma das grandes formas, espero que funcione o mais rápido possível para aumentar o investimento brasileiro e aumentar a arrecadação e voltar o país a crescer do jeito que a gente espera. Muito obrigada, deputado. Boa noite. Então, esses foram os grandes pontos de vista apresentados aqui no plenário da Câmara, tanto hoje quanto ontem, durante o término da votação, né, dessa proposta que altera o cadastro positivo como ele é hoje. Bom, como essa proposta ela teve autoria no Senado e foi modificada aqui na Câmara, agora ela vai retornar ao Senado e lá os senadores vão bater o martelo se vão ficar com o texto da Câmara ou o texto originalmente aprovado lá no Senado. Então, essa discussão ainda continua no Senado, antes da sanção presidencial. A gente fica por aqui, essas foram as votações dessa quarta-feira e você pode acompanhar agora quais foram os principais destaques no restante da Câmara. Até mais. O primeiro passo foi dado. Está na Câmara a proposta do governo Jair Bolsonaro para a reforma da Previdência. E foi o próprio presidente quem trouxe a proposta de emenda à Constituição. Nesta edição do Jornal da Câmara, os detalhes do que o governo quer mudar no sistema de aposentadorias e as reações contra e a favor. Vamos ver também um carro para cada pessoa, um padrão que está morrendo. Série especial sobre mobilidade urbana destaca a mudança de comportamento que pode oxigenar o trânsito nas grandes cidades. A proposta de reforma da Previdência, projeto mais importante na pauta do governo, chegou nesta quarta à Câmara pelas mãos do próprio presidente da República. Jair Bolsonaro foi recebido na entrada do Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara e do Senado. Na sala da presidência da Câmara, líderes de partidos ouviram o ex-deputado acenar com diálogo e apelar para a responsabilidade dos parlamentares com o futuro do país. Sou igualzinho a vocês. Somos iguais. Temos o mesmo propósito e o mesmo ideal. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. O ministro da Economia e o chefe da Casa Civil reforçaram o discurso sobre a importância de garantir o futuro. 46 milhões de brasileiros não contribuem hoje para a Previdência, exatamente porque essa Previdência antiga está ameaçada. Nós estamos, então, reparando, dando passos decisivos em direção a um futuro diferente. Nós vamos cumprir a missão histórica de modificar esta situação no Brasil e, muito provavelmente, pelos próximos 20 ou 30 anos, nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal precisarão tratar do tema Previdência. O presidente do Senado prometeu que os senadores vão participar da discussão da proposta já na Câmara, para acelerar a aprovação da reforma. O Senado da República pode sim, e irá fazê-lo, acompanhar para e passo o debate da Câmara dos Deputados, apresentando para os deputados federais e deputadas o sentimento do Senado. E qual o propósito de acompanharmos para e passo, senhor presidente Bolsonaro, a discussão e o debate na Câmara dos Deputados? É com o propósito de acelerar essa proposta que é fundamental para o nosso país.
O presidente da Câmara defendeu que a aprovação da proposta é necessária para evitar que o Brasil quebre, como aconteceu com outros países no passado. Maia disse que vai ser preciso convencer a população de que a reforma combate privilégios. O nosso desafio não é ser a favor da nova Previdência, é mostrar a milhões de brasileiros que eles têm sido, nos últimos anos, instrumento de poucas pessoas. Ou nós vamos reformar as despesas públicas, que nos últimos 30 anos foram capturadas pelas corporações públicas e privadas nesse Congresso Nacional, aprovando matérias todas as semanas para beneficiar poucos, ou nós vamos reformar isso e voltar a ter capacidade de investimento e o setor privado capacidade de gerar empregos, ou nós vamos olhar a Grécia no Brasil, Portugal de 10 anos atrás no Brasil, e a Espanha de 10 anos atrás no Brasil. Reforma da Previdência não, reformas. Serão 4 projetos no total. Um deles, que altera a Constituição, chegou nesta terça-feira. E como ele mexe muito com a sua vida, a gente preparou um material para explicar os principais detalhes. Hoje, existem basicamente 2 caminhos para se aposentar. O primeiro deles, completando a idade mínima de 65 anos para homens e de 60 anos para mulheres. Atenção, esse é o único caminho que vai continuar existindo. O outro deixa de existir, aquele para quem completa o tempo mínimo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres. Para quem já está no mercado de trabalho, vai ter transição. Para a aposentadoria por idade, haverá um aumento gradual para as mulheres. Elas só vão poder se aposentar aos 62 anos. Os homens continuam com a idade mínima de 65. Para o segundo caminho para a aposentadoria, aquele para quem contribui por um tempo mínimo, serão 3 alternativas. Na primeira, quem está há 2 anos de alcançar os 30 anos, se for mulher, ou 35, se for homem, pode cumprir um pedágio de 50% do tempo que falta e se aposentar pelo fator previdenciário. A segunda alternativa começa com uma idade mínima de 56 anos para as mulheres e de 61 anos para os homens. Ela subirá 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos para as mulheres em 2031 e em 65 anos para os homens em 2027. A terceira opção é a conta dos pontos. O trabalhador vai ter que somar o tempo de serviço e a idade e atingir um valor mínimo. A proposta do governo Bolsonaro começa em 86 para a mulher e 96 para os homens, como é hoje. Os números sobem gradualmente. A partir de 2028, os homens precisarão chegar a 105. Em 2033, as mulheres terão que chegar aos 100 pontos. Já quanto cada um vai receber depende de uma outra conta que é igual para todo mundo. Essa conta funciona assim. Se você atingir o tempo mínimo de contribuição de 20 anos, você terá direito a 60% da média de todos os salários que recebeu. Quanto mais tempo contribuindo, mais aumenta o benefício. Para atingir 100% da média de todos os salários, vai ser necessário trabalhar por 40 anos. Alguns casos vão ter um tratamento especial. É o caso da aposentadoria rural. Hoje, há uma idade para mulher e outra para homens. Haverá uma unificação. Homens e mulheres vão ter que chegar aos 60 anos para se aposentar e o tempo de contribuição sobe de 15 para 20 anos. As mudanças serão graduais. Para professor também haverá mudanças. Hoje não existe uma idade mínima, mas a proposta cria uma, de 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. E o tempo de contribuição, que é de 25 anos para as professoras e de 30 anos para os professores, passa a ser de 30 anos para todos. A principal mudança para policiais é a criação de uma idade mínima. Antes, ela não existia. Agora, para se aposentar, o policial vai precisar ter, no mínimo, 55 anos de idade. A proposta do governo é ainda mais complexa. Ela prevê também, por exemplo, a mudança das alíquotas que se paga para a Previdência. E também o famoso modelo de capitalização que vai mudar todo o sistema. Os detalhes desse modelo de capitalização só virão depois que essa primeira proposta for aprovada. Mas, nos próximos 30 dias, o governo prometeu enviar ainda outros 2 projetos. Um para endurecer as regras de cobrança dos grandes devedores e outro para mudar a previdência dos militares. Vale lembrar que a gente já tem uma proposta aqui que muda as regras para evitar fraudes na Previdência. Ou seja, aí no total são 4 propostas. Eu sei, é muita coisa. A TV Câmara vai continuar acompanhando isso tudo de perto.
E veja agora como a proposta de reforma previdenciária está sendo recebida entre os deputados. Enquanto o presidente da República e o presidente da Câmara estavam reunidos, ali próximo, no Salão Verde, deputados da oposição protestaram contra a reforma da Previdência. Depois que os projetos foram oficialmente recebidos pela Câmara, deputados da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social se reuniram para analisar as propostas com entidades ligadas ao setor. Isso nos preocupa muito, tirando direito das trabalhadoras rurais, aumentando a idade para poder ter aposentadoria, criando dificuldades também na assistência social. Então são pontos que nós vamos ter que analisar com calma, com muita responsabilidade, para tomarmos um posicionamento. Eu vejo que o momento agora importante é de ouvir a sociedade. A proposta também não agradou os partidos que compõem o bloco da minoria na Câmara. Eles se reuniram no Salão Verde para questionar a reforma. A Previdência, a Seguridade está sendo desconstitucionalizada. Eles estão jogando uma lei complementar que precisa de quórum menor. Eles estão atingindo os mais pobres, não estão enfrentando a sonegação e estão favorecendo os bancos. Essa é a essência da reforma e isso é muito grave. E os chamados privilegiados, mesmo com especificidade, não estão dentro da reforma. Deputados da base do governo garantem que haverá muito debate, mas que a proposta enviada é essencial para o equilíbrio de contas do país. O PSL traz uma reforma espinhosa, mas que é o momento que o país pede para fazer as mudanças, porque senão nós vamos manter o caos econômico que nós temos hoje na maior parte dos estados da federação e dos municípios. Esse é um projeto para o Brasil. O Brasil depende disso para o seu futuro, para o seu desenvolvimento, para a geração de empregos. Então, eu acho que cada parlamentar vai fazer o debate, vai discutir, agora vai ter a responsabilidade de encaminhar o voto sobre esse tema. Todo esse debate em torno da reforma vai se dar primeiramente aqui, no âmbito das comissões. A proposta apresentada pelo governo segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a admissibilidade jurídica do texto. Se aprovada, a proposta segue para uma comissão especial, que vai debater o tema. E só depois de passar pelas comissões é que a proposta chegará ao plenário da Câmara. A reforma da Previdência também foi o tema do encontro de governadores nesta quarta-feira aqui em Brasília. Governadores de vários estados e do Distrito Federal ouviram a apresentação da proposta da reforma da Previdência feita por ministros do governo Bolsonaro. Também participaram do fórum nesta quarta-feira em Brasília os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro da Casa Civil deu o tom da expectativa do governo federal com o encontro. Nós a cada dia ouvimos mais e mais governadores falando que o Estado está em ponto de falir, está com dificuldade de pagar o salário dos servidores, está com dificuldade de honrar os seus compromissos. E, evidentemente, que os governadores, com as suas bancadas, vão dar a sua contribuição para que o texto seja adequado, não apenas no plano federal, mas que possa também dar a sua contribuição para que os estados brasileiros reencontrem o seu equilíbrio. Um dos pontos da reforma da Previdência que interessa aos governadores é a fixação em 14% da alíquota mínima cobrada dos servidores públicos federais e estaduais. Também poderão cobrar uma contribuição extraordinária por tempo determinado os estados que, mesmo assim, comprovarem déficit no financiamento da Previdência dos servidores. As reformas, elas serão aplicáveis imediatamente aos estados e municípios, dando alternativas como alíquota extraordinária para aqueles que realmente ganham mais, em forma de fazer justiça aos previdenciários. O Rio Grande do Sul, que já tem uma alíquota hoje de 14%, que é estabelecida como o máximo para a contribuição dos servidores, vê ainda assim um sistema que é deficiente em 12 bilhões de reais anuais. Então a possibilidade de uma contribuição extraordinária, como a que está prevista, dá a condição do Estado aliviar esse déficit. O governador do Maranhão atacou duramente vários pontos da proposta do governo. Todas essas regras contra os pobres têm que ser derrubadas, retiradas do texto. Regime de capitalização tem que retirar do texto. Benefício assistencial com valor inferior ao salário mínimo, isso é inadmissível. Mudar a idade para os mais pobres para 70 anos ter acesso é inadmissível. Contribuição de trabalhador rural no valor mínimo de R$600 é um absurdo, é um disparate. Nós temos a convicção que estamos apresentando um projeto que tem equidade, ou seja, todos vão contribuir,
que ataca privilégios, que tem mais, vão pagar mais, e a maioria da população brasileira, mais de 20 milhões de brasileiros, vão ter diminuição da sua alíquota previdenciária. O governador do Espírito Santo defende que os pontos mais polêmicos sejam retirados da proposta. A mudança do benefício da prestação continuada pode atrapalhar a votação da reforma, porque pode ser um argumento para quem é contra a reforma e pode, de fato, atingir as pessoas mais pobres. Então, é preciso que tudo que modifique para pior a realidade de quem ganha menos seja retirado da reforma. E esse é um assunto que nós pedimos para que o governo possa fazer uma reavaliação. O desafio da mobilidade urbana. A segunda reportagem da série especial mostra hoje uma mudança de comportamento. No lugar do carro usado por uma só pessoa, o compartilhamento e outras soluções favorece o transporte de massa. Você já se imaginou sem carro? Como seria a sua vida se você não fosse dono de um automóvel? Saiba que ela poderia ser muito melhor do que você imagina. A publicitária Cíntia Campos vendeu o carro há muitos anos e diz que hoje vive mais feliz. Ela garante que a economia também valeu a pena. Alugar um apartamento sem garagem é muito mais barato. Não pagar todas aquelas taxas loucas que você tem que pagar para ter um automóvel. Não bancar a depreciação do automóvel, né? Enfim, dá para fazer 1 ou 2 viagens internacionais por ano com a economia do não ter automóvel. O carro sempre representou um peso na vida das famílias brasileiras. E frente a outros tantos gastos, fica a pergunta: vale a pena ter carro? Agora, com os aplicativos chegando, né, menos provável as pessoas terem um carro. Porque agora a gente faz uns cálculos. E aí, eu tenho que ter um carro? Será que não é mais caro? Esse dinheiro que eu investiria no carro, eu não posso usar para viajar? Para cuidar de mim? Miriam é motorista de Uber. Ela conta que essa modalidade de transporte é uma tendência mundialmente irreversível e que já conta com usuários dos mais variados perfis. Nós temos pessoas com baixa renda, com renda mais alta. Nós temos pessoas que venderam seus carros por causa dos gastos. Até porque Brasília está chegando num ponto que não tem estacionamento, né? A questão é que muitas pessoas estão experimentando novas formas de se deslocar nas grandes cidades. Carlos Neto está reduzindo o uso do automóvel e substituindo por uma nova paixão, a bicicleta elétrica. Eu gastava para fazer um trajeto simples, que era de casa para o trabalho, que dão 7,5 km, né? Por causa do trânsito e por causa dos semáforos que fecham, abrem, e eu tenho ciclovia da entrada da minha casa, praticamente da porta de casa até a porta do trabalho. Eu fiz um teste um dia de ir com a bicicleta para o trabalho e eu vi que eu gastava metade disso ou 10 minutos a menos. E para fazer um tira-teima, nós vamos sair aqui da minha casa, em Águas Claras, no Distrito Federal, e vamos até o local onde eu trabalho, o Congresso, utilizando 2 formas diferentes de transporte. Primeiro, nós vamos fazer esse percurso agora por volta de 8h20 da manhã, de carro. Estamos atravessando agora o eixo monumental, que é uma das principais vias de acesso aqui no Distrito Federal. E o trânsito também bastante carregado. Bom, nós acabamos de chegar aqui ao Congresso Nacional, 9h34 da manhã, então nós gastamos 1h14. Agora vamos voltar a Águas Claras, pegar a bicicleta e refazer esse trajeto associado ao metrô. Agora nós vamos refazer todo o percurso, só que dessa vez utilizando a bicicleta. Nós vamos agora até o metrô, a estação Águas Claras, e de lá nós vamos seguir para a estação final, que é a rodoviária. Depois nós vamos completar a viagem utilizando a bicicleta elétrica até o Congresso. E aí sim, vamos poder saber quanto tempo a gente gasta nesse percurso todo. Agora, 11h32 da manhã.
interessante dessa integração dos modais é que você pode utilizar a bicicleta e o metrô de forma conjunta para economizar dinheiro e ganhar tempo. Chegamos aqui até o destino final do metrô, que é a estação rodoviária. Agora vamos completar o percurso até o Congresso, novamente com a bike elétrica. Acabei de chegar ao meu local de trabalho, a viagem foi tranquila, gastei 48 minutos e com isso, o trecho feito de bicicleta associada ao metrô foi 26 minutos mais rápido do que o mesmo percurso feito de carro no horário de pico com trânsito intenso. E as pistas para bicicletas estão mesmo em expansão por todo o mundo. A cidade número 1 é Berlim, com mais de 1.000 quilômetros de ciclovias. Depois vem Nova York, com 825. No Brasil, a cidade com mais quilômetros para bicicletas é São Paulo, com 498, seguida por Brasília, com 465, e pelo Rio, com 458 quilômetros. Andar de bicicleta numa cidade é um direito das pessoas. Está no Código de Trânsito isso, está nas políticas de mudança climática, na política de mobilidade urbana, que coloca a bicicleta como uma alternativa para o trânsito. Então é uma questão da cidade fazer a sua escolha. Então nós temos cada vez mais carros andando e cada vez consumindo mais gasolina, que os carros hoje são grandes, consomem muito. Nós temos um problema de gasolina cara, nós temos um problema de poluição ambiental. Mas a cidade tem que tomar a decisão. O que nós queremos? Mais carros, mais bicicletas, mais transporte público? É uma decisão política que tem que ser tomada. E estas foram as notícias da Câmara nesta quarta-feira, 20 de fevereiro. Para mais informações ou para rever as nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara está de volta amanhã.